Olá, pessoal! Sejam novamente muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos continuar nossa disciplina de currículo com a segunda unidade, em que trataremos sobre as teorias de currículo, apontando para um estudo sobre seu histórico e suas principais concepções, características e autores. Partiremos aqui com a divisão das teorias de currículo proposta pelo autor curriculista Tomás Silva, em teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas. É importante pontuar que esta organização de vertentes teóricas do currículo leva em conta um conjunto de categorias ou conceitos que essas teorias enfatizam, que se interessam mais que outras. A maior ou menor ênfase em determinadas categorias não se trata de algo arbitrário. Como já apontamos previamente, o currículo, e então as teorias que pensam sobre seu campo de estudo, como afirma o historiador de currículo Goodson, são construções históricas e sofrem múltiplas influências sobre os determinantes da sociedade, da política, da educação e de suas lutas internas. Vamos então iniciar com o estudo sobre as chamadas teorias tradicionais de currículo. O surgimento das teorias tradicionais de currículo se confunde com o próprio surgimento do campo de estudo do currículo. Esse surgimento se dá pela necessidade de institucionalização do currículo enquanto organização escolar, para moldar a educação às necessidades da época, no início do século XX, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, que passavam por um processo de intenso desenvolvimento industrial, caminhando assim para o atendimento pela escola das exigências de formação em massa para uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho. Os pioneiros desta teoria, como os curriculistas John Bobbitt, John Dewey e o Ralph Tyler, propunham então uma noção de currículo que se focava na eficiência no atendimento dos objetivos educacionais, em um movimento de pensar a organização da escola similarmente à organização empresarial, em que os objetivos podem ser medidos e acompanhados, e a qualidade do ato educacional pode ser avaliada, em geral, por meio da verificação das aprendizagens dos estudantes, em um sentido tecnicista e prescritivo da educação. Claro que esses autores tinham diferenças entre suas concepções e preocupações em relação ao currículo. Enquanto Bobbitt e Tyler tinham maior ênfase na eficiência da escola enquanto transmissora de conhecimentos e práticas necessárias para a inserção dos sujeitos no mundo do trabalho, Dewey aponta para uma visão mais progressivista, já levando em conta a existência de desigualdades sociais e o possível papel da escola na formação da cidadania e da ação democrática dos estudantes, com foco na resolução de problemas, chegando a ser um dos maiores influenciadores das ideias da escola nova, no mundo e inclusive no Brasil. Esse ideário curricular tradicional acaba se mantendo de forma hegemônica por todo o mundo, sendo o grande influenciador das perspectivas educacionais pós-Segunda Guerra, com a expansão industrial e do capitalismo em todo o mundo, que demandavam máximo de eficiência, técnica e racionalização das questões escolares. O debate crítico surge no campo do estudo do currículo, especialmente após os anos 1960, com a revisita de perspectivas fundamentadas no marxismo, com teorias críticas apontando para a crítica ao caráter supostamente objetivo e neutro das teorias tradicionais, que seriam mecanismos de controle e reprodução da sociedade para os interesses das classes dominantes. Isso ocorre justamente em um momento de efervescer das críticas frente ao modelo capitalista de sociedade, em que suas contradições, suas crises, que culminam em produções de desigualdades e de mecanismos de dominação e alienação das classes dominadas, tornam-se ainda mais evidentes no mundo todo. As teorias críticas, que emergem em concomitância ao fortalecimento de movimentos sociais e da crítica ao capitalismo e sua reprodução no mundo, acabam por se voltar às articulações entre educação e ideologia, o poder, suas estruturas, a economia e a política, as formas dominantes de conhecimento, entre outras. Vários são os autores que são inseridos no campo das teorias críticas, como Bowles e Gintz, pioneiros no pensamento sobre o conceito de correspondência ocorrida no funcionamento da escola em relação àquele das relações ocorridas na sociedade como um todo.
como Bourdieu e Passeron, que trabalham com o conceito de reprodução cultural, apontando para a escola como um local de reprodução da cultura dominante, esvaziando a escola para as classes dominadas do conhecimento científico e mais avançado, só permitido nas escolas das classes dominantes. Uma grande importância nesse campo dos teóricos críticos se dá aos autores neomarxistas Michael Apple e Basil Bernstein. O primeiro, como pioneiro na concepção do currículo oculto, em um sentido de evidenciar que relações de poder, ideologia e hegemonia encontram-se para além das prescrições do currículo escrito, do currículo formal, mas se reproduzem na escola, por meio da ação educativa, devido às escolhas curriculares, aos hábitos e práticas transmitidas na escola, entre outros. Não podemos deixar de falar também em autores que apontam seus trabalhos sobre currículo, o vinculando como meios no campo educacional no sentido da liberdade e da emancipação dos estudantes. Os principais nomes dessa vertente são o francês Henri Giraud e os educadores brasileiros Paulo Freire e Dermeval Saviani. Caminhamos assim agora para tratar sobre as teorias pós-críticas, teorias provenientes do pensamento multiculturalista, que emergiu a partir das décadas de 1980 e 1990. O debate nas teorias pós-críticas se põe como uma reação às legitimidades modernas incontestadas, como os conhecimentos universalizantes, produzidos especialmente em contextos europeus, por pesquisadores homens e brancos, bem como uma naturalização da cultura ocidental como uma cultura universal. Assim, as teorias pós-críticas se põem no caminho de evidenciar outras formas culturais, outras fontes de conhecimento, antes renegadas à marginalidade dos seus grupos étnicos, raciais ou culturais minoritários. Essas teorizações têm, assim, como objetivo central para o currículo o respeito às diferenças, o pluralismo de ideias e a diversidade cultural, de forma a fazer valer suas ideias, lutas e direitos. Silva, ao apontar que os currículos nas escolas são produtores de significados, de subjetividades, de identidades nos sujeitos, aponta que os currículos que carregam os discursos, linguagens e representações hegemônicas criam um ambiente não democrático e não respeitoso. Por isso, para as teorias pós-críticas, no Brasil, principalmente representados pelos autores curriculistas Antônio Moreira e Vera Kandal, faz-se a defesa da escola como um espaço para a diversidade cultural e para o acolhimento das diferenças. Por hoje ficamos por aqui. Não deixem de realizar as leituras complementares da unidade para a sequência dos nossos estudos. Um abraço!